Bom, boa noite para vocês que estão chegando na live, né? A gente sempre espera um pouquinho, o pessoal vai entrando. Já tinha entrado algumas pessoas, vamos ver se elas voltam agora nessa nova chamada que a gente está fazendo aqui, nesse novo vídeo que iniciamos. Mas eu quero desejar também um especial boa noite aí ao pastor Francisco. Quero acolhê-lo com muito carinho. E quem mais vai chegando para esse nosso bate-papo? Antes de te passar também a palavra, tu te apresentar um pouco melhor, Pastor Francisco, eu quero fazer a leitura das senhas diárias no dia de hoje, que tem nesse dia especial, né, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Tem o texto de Daniel, capítulo 2, versículo 21, e eu vou focar só neste versículo que eu achei bem oportuno, que diz: é Ele quem faz mudar os tempos e as estações. É Ele quem põe os reis no poder e os derruba. Esse é um texto que nos lembra sempre, né, que nós podemos esperar com confiança em Deus, porque é Ele quem derruba os poderosos, né? E neste dia de hoje, de modo muito especial, essa confiança ela nos acompanha, né? Com tanta injustiça, tanta violência que nós estamos presenciando nesse Dia Nacional da Consciência Negra, infelizmente, num registro tão negativo com o que tem acontecido ultimamente, em especial ontem, né? Nós vamos tratar mais sobre esse tema, mas eu quero apresentar o convidado para a live, né, mais formalmente agora, o pastor Francisco Rafael Soares dos Santos, meu conterrâneo porto-alegrense, com alegria, né, mas se criou em São Leopoldo, pelo que depois tu conta mais, né, Francisco? O Francisco é pastor na comunidade luterana de Niterói, no Rio de Janeiro, na paróquia Esperança. Eu sou o pastor Felipe Butelli, aqui da comunidade de Goiânia, da ESLB, e hoje nós vamos fazer esse bate-papo sobre o Dia Nacional da Consciência Negra e sobre a missão na ESLB, os desafios para a vivência da inclusão e da vivência da diversidade na nossa prática missionária como igreja. Então, vou parar de falar um pouquinho e deixar agora o pastor Francisco se apresente, conte o que você quiser contar da sua vida aí, saúde, quem você quiser saudar. Então, uma boa noite novamente a todos, paz e bem a todos que estão nos prestigiando nessa live. E gostaria de comentar um pouquinho mais, então, como na sociologia, se fala o lugar da fala, né? Então, lugar de fala, da onde eu falo. Então, também buscando um pouco tornar conhecida a minha história, né? De como eu entrei, então, na ISLB. Como o pastor Felipe comentou, eu sou, então, natural de Porto Alegre, mas durante grande parte da minha vida, eu e meus pais moramos em São Leopoldo. E eu, assim, lá na década de 80, 90, eu passava sempre ali no Morro do Espelho, jogava futebol, nem pensando que um dia iria estudar na Escola Superior de Teologia, no tempo, com essa denominação, hoje Faculdade Zé. Né? Então, joguei muita bola ali no campus, principalmente na quadra, no campo onde está a quadra atualmente do Sinodal, né? Colégio Sinodal. E depois passou um tempo, na época de fazer faculdade, né? Eu também conheci nesse meio tempo a família do Vitor Vester, amizade com o Carlos Vester
e fiquei assim encantado pelo estilo de vida, né, do pastor, do Vitor, e pela família dele que me deu um testemunho de fé luterana e me incentivou então a estudar teologia. Então foi assim esse meu primeiro contato com a Igreja Luterana, foi através missão, né? Uma família luterana deu um testemunho de fé através da amizade, né? O evangelismo por amizade. Né? E aí, então, em 95, ingressei na faculdade, me formei em 2001, né? Fui enviado, então, para o Mato Grosso. Quase fomos contemporâneos na faculdade, né? Você entrou em 2001, não, você saiu em 2001 e eu entrei em 2001, né? Por pouco não nos encontramos lá. Isso, verdade. E então, desde antes da faculdade, eu tinha uma militância no movimento negro. Eu participei do início do Secune, que é o centro, né, em Porto Alegre, né? Foi o início da caminhada do movimento negro, que foi bastante forte e estava explodindo na década de 90, né? E então eu tinha essa militância antes de entrar na faculdade. Na faculdade de teologia, participei, tive o privilégio de participar do grupo Identidade, né? Que iniciou com a vinda do professor Peter Nash, e ele era norte-americano, começou então a motivar aos negros e negras luteranas na faculdade a se encontrarem, e também com as disciplinas que ele disponibilizava, desenvolvendo uma teologia negra. Ele era professor do Antigo Testamento, então muito forte em Bíblia, e nos motivou então a escrevermos né, de forma científica, né, os temas relevantes à superação do preconceito e do racismo, mas principalmente encontrar o rosto negro de Deus na Bíblia. Então foi assim a minha aproximação. De 2003 a 2010 eu participei do grupo assessor de etnia da presidência, né? E fui coordenador quando vim para o Rio de Janeiro, em 2008, do Abrigo Rainha Silvia, uma obra social da Igreja Luterana da Suécia, em Itaboraí. E aí foi uma imersão realmente na sociedade e nas questões, né, sociais do Rio de Janeiro, da violência, né, da questão do tráfico de drogas, da violência letal da polícia, porque Itaboraí fica, então, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Né? E em 2010, então, fui enviado para Rio das Ostras, a comunidade norte-fluminense, projeto missionário norte-fluminense, apoiado pela campanha Vai e Vem. Né? Fiquei lá de 2010 a 2016. E lá, então, desenvolvemos um trabalho junto com a comunidade, que se chama Projeto Educar pela Paz, através da cultura, da arte, do hip hop, do grafite, hip hop para semear a paz num contexto de violência, de exclusão, de racismo muito forte na sociedade do estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, e em 2012, participei também do CONAGE, Conselho Nacional de Juventude, e também integrei até o início desse ano o CONAD, Conselho Nacional de Diaconia, da ISLB. Que trajetória boa essa, né? Fiquei muito feliz de te encontrar por este caminho, Pastor Francisco.
As referências que tu apresenta aí são muito interessantes. O pastor Vitor Westheller, né, que infelizmente faleceu, ele é uma das maiores autoridades né, na teologia luterana, realmente uma inspiração para nós, né? O professor Peter Nash, que eu tive também a oportunidade de ter aula com ele, né, que mexeu muito nessa questão da negritude no nosso meio luterano, através da Faculdade ZEST, participação em um projeto social, né, em contexto urbano do Rio de Janeiro. Acho muito rica essa tua experiência, você já tinha comentado em outro momento. Fora participação num contexto missionário da igreja também, né? Então, junta um projeto de ação social com um campo de atividade missionária, um projeto missionário da igreja, né? E, por fim, a tua participação no Conselho da Juventude e no Conselho da Diaconia, né? Sempre enfocando essa teu pertencimento, né? Às lutas junto a movimentos, e acho que fico muito feliz que você possa estar conversando comigo hoje e compartilhando um pouco da tua caminhada com a gente, né? Eu queria, antes de a gente entrar mais nos pontos assim que eu quero apresentar para essa nossa live, queria saudar quem foi chegando aí. Nós já estamos com mais de 20 pessoas nos acompanhando ao vivo. Recebemos alguns boa noites, eles foram passando. A Rose falou que você é realmente uma referência aí para essa nossa conversa. Que bom que ela também está nos acompanhando, assim como o Leandro e demais colegas que estão chegando por aí, nos mandando boa noite. Eu queria, assim, sugerir para a nossa conversa aqui que a gente toque em 3 temas diferentes. Primeiro, assim, este dia, né, que ganha uma dimensão muito especial, muito importante, né, para a gente pensar na sociedade brasileira, o Dia Nacional da Consciência Negra, nesse momento que a gente testemunha a atrocidade da violência contra o homem negro, né? Eu anotei o nome dele aqui porque a gente tem que falar o nome, né? Só um instantinho aqui que... Não é João Alberto, se não me engano? Não. João Alberto Silveira Freitas, 40 anos, né? Assassinado por um segurança no Carrefour em Porto Alegre, nossa cidade de origem, né? Para nossa tristeza. E também por um policial, né, contratado aí numa modalidade meio estranha. Parece que eles se sentem empoderados assim, né, nessa condição, para absurdamente, né, matar, assassinar uma pessoa, né, independente do conflito, do problema que tinha acontecido ali, né, nada se justifica. Por um lado nós temos isso, né, essa violência gritante, que vem também... só para mencionar o que aconteceu ontem, porque a gente poderia pensar no que vem acontecendo nos últimos tempos aí, né? E não precisamos nem ir muito longe. A gente teve um processo eleitoral agora e vimos aí a violência e o racismo que estão sendo praticados contra vereadores e vereadoras negras eleitos, né? Lá em Santa Catarina, mesmo em Joinville, uma vereadora negra ameaçada de morte. Nessa semana passada vazou um áudio de um candidato à prefeitura de Porto Alegre, dizendo que por causa da educação esquerdista, né, essa história deles aí em Porto Alegre, a cidade elegeu 5 vereadores e vereadoras negros, né? Então, são esses absurdos diários que a gente é acostumado, infelizmente, a ouvir, mas que nesse dia de hoje a gente tem a oportunidade também de problematizar mais ainda, né? Para que seja um motor para uma prática diária, né? Não fique nesse dia, não é este dia, né? Uma prática diária, né? De mudança
nesse nosso padrão de sociedade brasileira. Então eu queria te perguntar assim, como você valoriza essa data, assim, a importância desse dia, qual é o teu olhar assim para esse Dia Nacional da Consciência Negra? Eu creio que esse dia é um dia simbólico, né? Principalmente porque dia 20 de novembro, lá no século XVII, marca então a morte de Zumbi, né? Que foi um líder que então liderou então o Quilombo dos Palmares. A história do Quilombo dos Palmares, a história de Zumbi é um símbolo da resistência negra, da resistência afrodescendente com relação à escravidão, com relação a essa opressão, né? Então, por isso que nós destacamos esse dia como dia de resistência, né? Principalmente num país onde o racismo ele conforme o jurista, escritor Silvio Almeida, né? Ele qualifica, ele desenvolve no seu livro, fala sobre o racismo estrutural, né? Então, temos um mito de democracia racial que estamos vendo que não é verdade, né? O próprio vice uma entrevista do UOL disse que no Brasil não temos racismo, né? Então, essa elite e uma grande camada social, né, tenta esconder esse racismo que salta a olhos vivos, né? E com a pandemia, com a crise gerada pela pandemia, que gera uma crise econômica, que gera uma crise política, ela escancarou aqui no Brasil, né, a questão do racismo e também nos Estados Unidos, né, com a questão da morte lá daquele senhor, né, o George Floyd, né, que vem aí no sentido de outro exemplo triste desse senhor em Porto Alegre, que foi assassinado, né, morto, asfixiado, né, ontem. Então, dizer que no Brasil não existe racismo estar a favor dessa elite que há muito tempo esconde as nossas mazelas, as nossas grandes desigualdades sociais e esse grande mal que não é pontual, mas que ele se infiltra na sociedade e se espelha em vários segmentos. E eu acho que a igreja é um local também de resistência, né? Somos conclamados a fazer avançar pelo Evangelho a causa da justiça, né? Demonstrando a nossa solidariedade concreta com essa grande parte da população marginalizada, né? Toda a igreja, toda a história da igreja deveria se comprometer com o enfrentamento ao racismo, né? E questionar uma igreja que não questiona com o racismo, ela está conivente com o status quo, né, dessa sociedade, que o racismo sempre vai resultar na morte de pessoas. Uhum. Sabe, Pastor Francisco, que nesse dia, né, muitas coisas são compartilhadas nas redes, aí a gente vê diversas formas de abordar essa questão, né? Eu recebi, e sempre recebo nesse Dia Nacional da Consciência Negra, recebi aquela foto com a frase do Morgan Freeman, aquele ator norte-americano, né? Muitas pessoas mandam, e pessoas assim bem intencionadas, né? Não quero, são pessoas que querem promover o bem, né?
Mas a frase do Morgan Freeman diz, olha, se nós pararmos de falar sobre, né, preconceito contra negro, né, temos que parar de falar sobre preconceito contra negros, preconceito contra brancos, preconceito contra asiáticos, amarelos, né, e falar sobre uma consciência humana, né, como se fosse secundário assim a gente promover uma pauta para discutir, debater a importância de celebrar a memória, né, e a história, e um olhar específico para a vida das pessoas negras no Brasil, como se isso fosse equalizado, né, com, é só você ser um humanitário que você vai respeitar todas as pessoas de maneira semelhante. É claro que essas questões todas se atravessam, né? Nós precisamos ter uma compreensão de dignidade humana também para ser contrário ao racismo. Mas, de certa maneira, diminui um pouco, acho que, o impacto e a necessidade da gente dar visibilidade às questões que estão acontecendo no mundo hoje, né? E com um olhar histórico sobre por que a situação dos negros e negras na sociedade brasileira, em todo o mundo, é assim, né? E outra frase, assim, para pegar duas frases, né? Essa primeira do Morgan Freeman, que eu acho que a gente precisa olhar com criticidade. Tem essa outra frase da Angela Davis, né? Uma ativista intelectual negra norte-americana, que diz: não basta não ser racista, devemos ser antirracistas, né? E aí eu acho que dá para, digamos assim, pegar um pouquinho dessa sua abordagem aí sobre a igreja, né? A igreja precisa ser proativa no sentido de promover através de gestos justiça, né? Denúncia e inclusão, né? Como uma forma de vivência na diversidade. Então eu queria perguntar um pouquinho assim, como é que é viver essa perspectiva ativista, essa perspectiva de defesa, de denúncia contra o racismo, numa sociedade e numa igreja, né, que tendem a diminuir sempre, e colocar em segundo, né, ver como uma politização excessiva quando a gente toca demais, né, você que é pastor deve lidar também, de certa maneira, com esse tipo de, vamos dizer assim, censura por parte de pessoas que acham que a gente não pode tocar tanto na ferida porque ia falar muito política, né? Como é que você vê essa questão aí, Francisco? Então, essa questão de tentar atenuar, né, o racismo que eclode, que é visível na sociedade brasileira, isso muitas vezes eu enfrento, no sentido de dizer assim, Pastor Francisco, você não pode falar de racismo, não existe racismo, né? Quer dizer, e aí, até no encontro com jovens, me aproximei aqui um pouquinho, porque parece que o volume estava um pouco baixo, então vou... Melhorou agora, melhorou. Melhorou? Uhum. E, assim, logo que eu iniciei a minha caminhada no ISLB, né, e com certeza, até chegar a me formar, eu tive que superar vários obstáculos, né? Então, questões culturais, questões sociais, econômicas, né? Eu tive assim, minha mãe era uma mulher muito empreendedora, uma mulher batalhadora, negra, e que desde muito cedo ela pensou em quando tivesse um filho, uma família, ela ia investir o seu dinheiro, as suas economias na educação. Então, se eu estou aqui é porque lá atrás os meus pais priorizaram me dar uma educação de qualidade, né? E não mediram esforços para que eu pudesse me formar e que eu pudesse estudar.
Então, esse é um ponto. O outro é, por exemplo, eu, nas minhas atividades ministeriais, por onde eu passei, logicamente, como pastor negro, luterano, com certeza enfrentei racismo, dificuldade. Né? Eu lembro um episódio, né, em que uma senhora disse que ela não falou diretamente para mim, mas ela falou então, né, chegou aos meus ouvidos, né, que ela falou que se ela morresse, ela não queria que eu sepultasse ela, né, porque eu era negro, né, e a princípio poderia pensar isso como uma questão pessoal ou, né, ter uma dificuldade para enfrentar isso. E a minha forma, eu sou pacifista, né? Eu tenho toda uma educação e engajamento também pela não violência, pela cultura da paz, né? E uma forma de enfrentarmos o racismo e denunciarmos e colocarmos ele na mesa, eu acredito que é o diálogo. A gente não pode deixar de falar sobre essas questões. E a minha maneira de enfrentar, eu continuei tratando ela da melhor maneira possível, tanto que depois de um tempo, até ela me convidou para ir fazer uma visita, né, para ela almoçar e tal. Então, quer dizer, você não convida uma pessoa para a sua casa, né, se você não queira. Então, eu acho que ela conseguiu, me conhecendo com o tempo, né, me aceitar né, ou seja, essa barreira foi quebrada. Porque a gente precisa ocupar esses espaços. E a igreja é um local, né, principalmente, não só, né, que devamos enfrentar o nosso passado, que foi muito racista, que excluiu muito, né, enfrentando esse passado, né, e também aqui eu queria aumentar o leque, não só afrodescendentes, mas os indígenas, né, também, as minorias étnicas aqui no Brasil. A justiça racial, ela é coletiva, comunitária e inclusiva. E se ela é inclusiva, né, se esse evangelho é libertador de Jesus Cristo, quebrando as barreiras, então realmente é a comunidade, é a igreja, o local de dizer Deus não é racista, Deus acolhe todas as pessoas, e esse é o grande ponto que nós devemos nos engajar pela vida, né? Jesus Cristo disse: eu vim para dar vida e vida em abundância, né? Então, é essa meta. O racismo, ele representa o contrário do evangelho. Exclusão, representa morte, inferiorização, exploração, repressão, né? Então, o racismo é pecado, né? Porque ele afeta a imagem de Deus como Criador. Se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e se nós escolhemos um determinado grupo étnico para humilhar, para maltratar, para subjugar, para fazer políticas públicas de segregação, de extermínio, né? Então, isso vai contra o próprio ser do Criador, né? A própria teologia da criação, né? Porque somos a boa criação de Deus, né? Todos os povos, na verdade, a diversidade é o que, né, Deus fez de importante. Se ele quisesse todo mundo igual, ele faria todo mundo
né? Ou só um povo, né? Mas, ao contrário, como na natureza, a diversidade é que traz riqueza. É. Sabe que você mencionou agora uma coisa muito interessante, né? A sua trajetória nessa linha pacifista, né? E, e o diálogo como caminho para superar o preconceito, né? E assim, para fechar essa primeira parte da nossa conversa sobre uma análise da sociedade que nós estamos vivendo e como que a igreja e a SLB em especial se insere nesse contexto, né? Eu fico pensando como tem sido difícil falar em diálogo, promover diálogo hoje em dia, né? Parece que nós estamos vivendo um tempo de muito mais intolerância, muito mais ódio ao diferente. É, a violência que mata é justamente fruto dessa intolerância, né? No Rio de Janeiro aí você deve testemunhar isso muito mais do que eu, a violência de pessoas cristãs contra terreiros e comunidades afrodescendentes, né? Mas também olhando para nós, né? Uma igreja que ainda em alguns lugares se permite viver dentro de um padrão excludente, né? E o racismo está sim presente, né? No discurso de muitas pessoas dentro da nossa igreja, né? Às vezes é difícil, inclusive, a gente colocar essa denúncia da maneira correta, como acho que você coloca, de dizer, de dar nome e dizer isto é pecado, né? Isso é uma violência contra a boa criação de Deus. E como é que, primeiro assim, por que você acha, eu sei que é uma pergunta muito difícil essa, né? Tantos fatores, mas o que está acontecendo com o Brasil que essa violência está aflorando de uma maneira tão gritante, né? E como que a gente consegue criar no meio das nossas comunidades mais práticas de diálogo, né? Espaços de diálogo, né? Talvez colocar você numa fria aí, que nem dizem, né? Eu creio que, historicamente, nossa sociedade brasileira foi forjada em cima da violência. Então, nós temos um passado muito violento em que nós não conseguimos ainda depurar e olhar para esse passado e torná-lo consciente das atrocidades, das violências que foram praticadas, não só com relação aos escravos, mas também com os indígenas, né, que eram os moradores autóctones, né, daqui, dessa terra, Brasil. Então, a nossa sociedade foi formada, foi constituída em ferro e fogo, né? E nós, digamos assim, a fotografia dessa sociedade que está muito violenta, ela não está conseguindo, então, fazer esse reparo histórico, né? E isso passa pela política, pela economia, pela educação, né? E é muito difícil, são estruturas, né? Por isso se diz o racismo estrutural. Mas, para nós, enquanto sociedade brasileira, avançarmos, nós vamos precisar parar, sentar e conversar e pensar em formas de acolher, né, as pessoas que estão à margem e possibilitar uma cidadania, uma humanidade, né, a essas pessoas. E a igreja tem esse papel, né? Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes algumas comunidades se fecham, né, por aspectos culturais, mas a igreja ela tem um papel fundamental para, principalmente se é uma igreja que confessa, né, e quer propagar o evangelho de Deus, o amor, né, ela precisa abrir espaço. Eu vejo assim que a diaconia é uma dimensão
que pode ser uma porta de entrada, né? A nossa igreja tem muitos projetos sociais e diaconais, e eu vejo que é um espaço que pode ser mais mobilizado para que outras etnias e para que o povo negro também possa participar das comunidades, serem comunidades abertas missionárias, né? E na questão de abrir espaços de diálogo, de pertença, de fortalecimento das relações, né, próximas, né? E às vezes a gente não precisa fazer muita coisa além, mas aqui, aonde está a comunidade, o que eu vejo aqui no meu bairro, o que está acontecendo? Foi esse o motivo lá no projeto missionário surgiu o Educar pela Paz, né? Jovens estavam nas praças lá, dançando, cantando, e nós nos aproximamos deles e então propomos, né? Vamos então nos reunir, vamos então fazer atividades, né? Para que a violência, para que o racismo possam ser superados. A grande missão da igreja, o grande aspecto e o poder transformador é realmente podermos, através desse diálogo, de olhar o outro, né, de aceitar, de incluir. Eu acho que essa é a grande importância. Eu sei que muitas vezes, né, as comunidades, elas, né, um exemplo, Pastor Francisco, aqueles jovens lá, vêm no nosso culto com boné, né? Ou, ou a música que eles não, né, gostam é muito alta. Então tem esse estranhamento no início, né? Mas depois as pessoas vão desconstruindo esse racismo, né? E vão se tornando comunidades abertas, inclusive. Acho que através da diaconia é um exemplo muito concreto da nossa igreja, e também alguns passos estão sendo dados pelo Conselho Nacional de Diaconia, né? Que está mobilizando, e também junto com o Grupo Identidade da Faculdade ZEST, né? Na produção de material para os grupos, discutindo a questão do racismo. Eu acho que agora é a grande chance de sentarmos e falarmos sobre isso, né? De como sermos uma igreja mais aberta, de como enfrentarmos o preconceito, a discriminação, não colocarmos isso para baixo do tapete, mas começarmos a falar lá na OASE, no grupo de juventude, no grupo de homens, no presbitério, né? Na nossa forma litúrgica de ser, como poderíamos termos uma liturgia também mais, digamos assim, contextualizada, né? Então, são esses os desafios. Tem ainda gente chegando e alguns comentários já vão aparecendo também, né? Sobre a questão do diálogo, né? O Ramiro pergunta ali como é que a gente pode dialogar com quem não quer dialogar, né? Que eu acho que é muito do nosso contexto agora, né? As pessoas não estão querendo dialogar, né? E justamente sendo intolerantes e agressivos e violentos uns com os outros quando acham que o outro não se enquadra no que eu penso, né, no que eu acho que é correto. Mas eu queria mover um pouco a nossa conversa mais para esse lado que você também já foi enfatizando, que é a missão na ISLB, né? E essa palavra missão, ela é um pouco mistificada. Às vezes a gente tem que pensar um pouco sobre o que ela significa, né? Não vamos fazer tanto diálogo sobre o conceito missão,
mas eu resolvi, assim, para iniciar essa conversa sobre missão, pegar aqui a própria. Lembrando também aí, quem quiser colocar perguntas, né? Coloquem perguntas aí para o Francisco, né? Para nós trazermos para o diálogo aí as manifestações de vocês. No final a gente tenta também dar mais um giro, né, nos comentários e nas perguntas de vocês. Muito importante aí ver como vocês recebem essa discussão, quais são as inquietações de vocês que assistem e participam também. Mas de dizer que, né, a ISLB, nossa igreja, na sua Constituição, ela afirma qual é a sua missão. Eu acho que esse é um bom ponto de partida. Qual é que é seu objetivo? Qual é que é a sua finalidade? E na Constituição da ISLB, ela afirma assim, que a sua missão é propagar o Evangelho de Jesus Cristo, evidentemente, estimular a vivência evangélica pessoal, familiar e comunitária. Acho que, de certa maneira, uma coisa que a gente faz muito bem, a ISLB tem uma proposta de igreja comunitária muito acolhedora, muito agregadora na vivência comunitária, né? É um diferencial da nossa igreja, a nossa proposta de vida em comunidade, né? Faz parte da nossa identidade teológica também. E o terceiro ponto e o quarto acho que são desafios para nós na missão da ISLB. O terceiro diz promover paz, justiça e amor na sociedade. Ou seja, a partir daqui a gente tem um desafio para fora dos nossos muros, né? Antes falava em promover a vivência pessoal evangélica, né, no contexto familiar, pessoal e comunitário. Agora precisamos também olhar para fora da nossa comunidade, né, para a sociedade em que a gente está. E esse olhar ele tem essas três dimensões: promover a paz, a justiça, né, e o amor que em vários momentos também se manifesta como convite à reconciliação, né? A reconciliação que nós recebemos da parte de Deus em Jesus Cristo, nós somos convidados a compartilhar, viver em reconciliação, né? Aí a gente já vê, eu acho assim, Francisco, um grande desafio. Nós precisamos promover paz, né? E sem perder de vista a dimensão de promover justiça, né? Que a paz sem justiça ela acaba abafando os conflitos, né? Ela acaba prejudicando alguém. Uma paz promovida sob o preço de abafar a situação de sofrimento daquelas pessoas que sofrem injustiça. E uma vocação reconciliadora, eu acho, né? Não conflitiva, né? O conflito faz parte da vida em sociedade. A igreja que quer proclamar este evangelho de Jesus Cristo no mundo, ela vai participar do conflito da sociedade, né? Mas a nossa vocação tem que ser uma vocação missionária conciliadora, que promove paz e justiça. Eu acho isso assim muito interessante, né? Por último, talvez a gente não precise explorar tanto, mas participar do testemunho do evangelho no país e no mundo, né? Ou seja, ampliando a nossa participação em toda a ecumene, todo o mundo cristão global, né? Acho que como é que a gente pode olhar para a nossa missão aí como ISLB de acordo com aquilo que a gente estabelece como nosso objetivo nesse Brasil, no sentido de promover paz, justiça e amor na situação de racismo que a gente vive hoje, né? É uma grande, é um grande desafio, né? Mas eu poderia, assim, pensar em participando de um projeto missionário, né, no Norte Fluminense, em Rio das Ostras, assim, relatando que eu fui, então, enviado e no início lá era uma casa e nós fazíamos, então, as reuniões
na garagem, né? E então era um número pequeno no início de pessoas, né? Começou antes com a pastora Margarete Engelbrecht. Ela ia então uma vez por mês. Depois a Paróquia Esperança fez esse projeto, né? Encaminhou para a campanha Vai e Vem, para o setor de projetos da ESLB, fomos contemplados e a partir de um envolvimento que a comunidade ali, que esse projeto missionário teve na cidade, né? Pensando, por exemplo, no grande número de jovens que precisavam de uma atividade, por exemplo, de uma grande violência nas escolas, né? Então começamos a atuar nas escolas com esses jovens, fazendo projetos, né? E estando na cidade, participando das coisas da cidade, tornando conhecidos, né? Então, participando do conselho lá da cultura, conselho lá, eu acho que nós somos cristãos, luteranos, mas também somos cidadãos. E se nós participarmos desses fóruns que discutem políticas públicas também, é uma forma de marcarmos presença aonde estamos, no bairro, na cidade, né? Participando também dos momentos ali onde se precisa de uma participação popular, né? E identificando então as demandas, o que as pessoas estão precisando, qual é a necessidade das pessoas. Muitas vezes, como missão, nós temos aquele script prontinho, né? De vamos chegar lá e fazer isso, aquilo, aquele outro, mas o que cada local onde está uma comunidade luterana, olhando para o seu entorno, o que o local ali, o que as pessoas estão precisando, qual é a necessidade da cidade, né? Então, eu vejo que isso é um aspecto muito importante, de podermos quebrar, então, os muros, né, da igreja e ela poder envolver com o que está no seu entorno. Por exemplo, aqui em Niterói, a igreja está em um bairro Zona Sul, né, de Niterói, e logo em seguida nós temos o Morro Cavalão, que é uma favela, né? E na pandemia, então, iniciamos um trabalho diaconal de distribuição de cestas básicas. Mas, além disso, também estamos trabalhando com o pré-ENEM para jovens que querem, né, fazer o ENEM. Um grupo, né, um jovem está coordenando esse trabalho com jovens para ingressar, né, para preparar esses jovens para o ingresso na faculdade, né? Quer dizer, é uma iniciativa de uma comunidade luterana, né? Então, são pequenas coisas que podemos fazer, que podem ser missionárias, que podem abrir o nosso campo de atuação, né? Uhum. Acho muito legal esse teu relato aí da tua experiência, né? Muito rico porque vai de encontro, né? Ou vai ao encontro do que a ISLB propõe, né? E que por vezes parece que algumas comunidades da ISLB têm certa resistência em abraçar, né? A gente, principalmente no sul do país, tem uma tendência a um modelo de comunidade clube, né? Fechado para nós, voltado para as nossas necessidades.
e acha que aquele que dá o passo para fora, se o ministro ou se a ministra, né, querem participar num conselho de educação da cidade, se querem se vincular a uma entidade da sociedade civil para colaborar com um projeto, se querem se fazer presentes nos movimentos sociais que protestam e que lutam por justiça, por igualdade, aí não pode. Não pode porque está fazendo política e vai dar problema aqui dentro da comunidade. Então, acho que essa figura que você usa é muito interessante. Nós precisamos quebrar os muros, né? No momento, a gente está vivendo num tempo em que os muros estão sendo construídos e aumentados, e botados cerca elétrica, né, e câmera, e guardinha armado. Esse é o contexto de sociedade que a gente está, mas como igreja, nós, para cumprir a missão que a ISLB tem no país, nós precisamos ter um olhar de cuidado para quem está dentro, né, para quem está aqui, para a família, para a pessoa, para a comunidade, mas nós precisamos também olhar para fora. Talvez nisso a gente esteja falhando um pouco, assim, sendo autocrítico, nós, como luteranos, né? Ainda que você mencione e a gente saiba de diversos exemplos de iniciativas diaconais e missionárias da ISLB que têm um impacto tremendo na vida das pessoas, né? É importante que se ressalte isso, né? A ISLB tem uma fundação luterana de diaconia que apoia projetos sociais, apoia pequenos projetos, movimentos sociais, né? Mas que às vezes isso é uma visão isolada da instituição que não penetra muito nas nossas comunidades, né? Talvez acho que seja esse um caminho para a gente visualizar como é que a ISLB vai ajudar a promover justiça, paz, amor e reconciliação na sociedade. É dando a cara, né? Dando a cara, participando, se envolvendo, contribuindo, né? Muito interessante. Nós já estamos assim meio que caminhando para o final, né, da nossa conversa. Temos aqui alguns comentários antes da gente fazer uma última intervenção. O mais saudável é a água. Eu acredito que o diálogo, atitudes acolhedoras abram caminhos para se conversar, mas também acredito que, por vezes, posturas mais tensionadoras são necessárias. Quem está em posição de privilégio? Aqui a Carla diz, Pastor Francisco falou bem, educar para a paz, mobilizar e servir, rompendo os círculos de violência, de não violência, pela não violência. Muito bons exemplos de vivência comunitária social. Mais um comentário da O Mais Saudável é Água. Dificilmente se move, precisamos criar estratégias como essa para tematizar e refletir sobre racismo, machismo, etc. Grata pela prosa. A Carla Vilma diz, gratidão, Francisco, pela sua sabedoria de dialogar para incluir o tema da diversidade étnica no planejamento do CONAD. Então aí a gente vê, né? Gratidão, pastores, uma voz, mil pensamentos. Obrigado pelo momento de reflexão. Que legal ouvir essas partilhas aí, esses comentários, né? Eu não sei se você quer fazer alguma reação a essas falas, assim, Francisco. Eu concordo. Eu vejo que realmente, em alguns momentos, você tem que tensionar, sim, porque as pessoas elas não vão querer abrir mão do privilégio, né? Em termos econômicos, né? É a pirâmide, né? A parte de cima não quer abrir mão do privilégio, mas a gente precisa avançar como sociedade brasileira, né, para uma maior inclusão, né, porque a desigualdade está crescendo muito, né, e com o aumento da desigualdade social, vem junto o racismo, vem junto a violência, né, vem junto todas essas questões da marginalização de um grande número de pessoas. Não é simples, né, de se resolver, mas
nós precisamos de lideranças, pessoas, cidadãos que possam estar comprometidos com a justiça, né, com o diálogo, com a não violência, né, num projeto maior, não pensando individualmente, mas, né, a gente tem que romper essas bolhas, né, que a nossa sociedade pós-moderna, do avanço da tecnologia, das mídias sociais, tem colocado, né? E funcionando assim como, muitas vezes, essas ondas, né, de intolerância, de ataques, né? Mas temos que ver uma forma de sermos resistência a todo esse complexo, toda essa complexa realidade que estamos vivenciando, né? E eu procuro sempre olhar para a forma como Jesus administrava, né, essas questões, né? Ele tinha momentos que ele tensionava, mas também momentos que ele abria para fazer, para que as pessoas refletissem sobre como elas estavam, né, se comportando. A igreja, ela precisa estar mais próxima da casa, né? Pensando em igreja, a estrutura, né? Ela precisa estar mais próxima do que as comunidades estão vivendo, né? E eu vejo que o diálogo é um instrumento muito importante, né? Eu vejo que tivemos avanços, na Carla, já quando a Carla comentou, né, ali, do planejamento estratégico, do PRONAD, né? Eu vejo que nós precisamos ter esse momento e a pandemia nos trouxe isso, descortinou todas as mazelas, né? As máscaras caíram, estão caindo, né? E aí o que nós fazemos? Queremos avançar, queremos ter uma melhor condição de igreja, de sociedade, então vamos partir para a mudança, para realmente vivenciar uma sociedade buscando pela paz, pela justiça, né? Pela reconciliação. Isso assim, Francisco, parece que não é só uma escolha, né? É um objetivo da ISLB. É importante que a gente diga, né? E finalizando também aí com essa questão da proposta missionária da igreja, né? Nós temos um plano, né? Um plano de metas missionárias da ISLB. Até estou com ele aqui na minha mão. As metas missionárias da ISLB de 2019 a 2024. E são 5 metas prioritárias. 2 delas tocam na questão do racismo, da inclusão, da diversidade, de maneira muito clara, né? Como um desafio, um lugar que a igreja quer chegar, né? Nesses 5 anos que nós estamos. A meta 3 diz assim: ser uma igreja atraente e acolhedora que reflete e inclui diversidades em suas comunidades. Mais embaixo, nos objetivos desta meta, ela é mais clara, né? Promover formação sobre comunhão diante da diversidade étnica, cultural, social e de gênero. E outra questão, fomentar capacitação para uma acolhida autêntica das pessoas de diferentes culturas e circunstâncias, incluindo a abertura para ideias e experiências que elas trazem. Ou seja, essa é uma meta que tem uma visão inclusiva. Precisamos incluir e incluir de fato, né? Não deixar lá no banco do fundo, mas oportunizar protagonismo, participação, né? Contribuição na formação da identidade, né? E ainda a meta número 4 diz: ser uma igreja comprometida com justiça, paz e a reconciliação, que promove vida digna. O papel da igreja diante das injustiças que existem nesse mundo. Fortalecer apoio a projetos e movimentos sociais que visam a justiça, a paz e a reconciliação.
E por fim ainda, né, equipar e apoiar as lideranças contra a discriminação, seja por raça, gênero, deficiência, orientação sexual ou condição social. Então a gente vê, das 5 metas da ISLB para esses próximos 5 anos, 2 incluem tanto uma postura inclusiva de acolhida verdadeira e vivência da diversidade étnica e racial e cultural, mas também esta dimensão para fora, de apoio a movimentos sociais, de apoio a projetos sociais, né? E você digamos assim, uma referência de alguém que está fazendo isso na ISLB, eu acho, que mostra que essa proposta missionária da ISLB está já acontecendo, né? Não é um sonho ou uma utopia fora do nosso alcance, mas é um objetivo que nós precisamos trabalhar para construir. Para finalizar, acho, né? Já estamos com 63 minutos de live aí, né? Um bom bate-papo. Eu quero convidar, né, quem nos acompanhou até agora, quem vai assistir posteriormente essa live. Nós estamos na última semana da campanha Vai e Vem da ISLB, que, né, angaria recursos através de ofertas na igreja para apoiar esses projetos missionários. Essa igreja que avança no Brasil e que justamente quer proporcionar inclusão e diversidade, vivência da diversidade nos diversos contextos brasileiros, né, para fora do nosso umbigo geográfico, vamos dizer assim. Então, assim, eu vou colocar depois no anúncio da live aí, né? Vamos compartilhar o link. Pode entrar através do site luteranos.com.br e ir lá na aba da missão, da campanha Vai e Vem, até o dia 27. As ofertas ainda estão sendo recebidas. Oferte, né? Nós precisamos apoiar esse projeto missionário da ISLB, abraçar essa proposta e contribuir da nossa parte, né? Sair para fora dos nossos muros, que nem diz o pastor Francisco. Eu quero te agradecer, Francisco, pela tua sabedoria compartilhada, a tua experiência, e te deixo aí para as últimas palavras, né? Muitas pessoas gostaram da conversa, acharam importantes. E eu quero te agradecer, então, pela tua participação comigo nesse bate-papo. Eu que agradeço, né, o convite, doutor Felipe, muito obrigado. E que possamos, de repente, entabular aí uma parceria, né? Rio de Janeiro, Goiânia, né? Tudo a ver. E quero agradecer a todos os que participaram, então, né? Que estão do outro lado aí da tela, né? Muito obrigado pela participação de vocês, pelos comentários, e que possamos seguir o nosso caminho, olhando, né, para o nosso alvo, né, que é Cristo, e que no momento, né, que passamos de pandemia, não vamos perder a esperança, né, porque o bem, a resposta contra o mal é fazer o bem. Então, vamos continuar caminhando, vamos continuar acreditando, tendo esperança, e que Deus vai nos fortalecer a caminhada, e que eu sei que é difícil, né? Não é num passe de mágica que o racismo vai desaparecer, mas a gente precisa continuar, né, lutando, fazendo enfrentamento, né, e caminhando com fé para uma sociedade mais inclusiva, uma comunidade atrativa, uma comunidade que possa incluir as pessoas necessitadas de um abraço, de um espaço, de um aconchego. Tá bom, obrigado novamente. Eu quero desejar que quem ainda está com a gente fique com a bênção de Deus, deste Deus que nós anunciamos, que nós proclamamos, o Deus da justiça, o Deus da paz, o Deus da reconciliação. Abençoe cada um e cada uma que nos acompanha nessa noite e, eventualmente, quando nos acompanharem em outro momento, e que nós possamos seguir nesse testemunho tão importante
que o pastor Francisco também compartilhou com a gente. Uma boa noite para todo mundo e a gente se encontra por aí, né, nessas caminhadas na nossa igreja. Um abraço, pastor Francisco, um abraço pessoal, boa noite para todo mundo. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar. Na nova terra o negro não vai ter corrente, e o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra o negro, o índio, o mulato, o branco e todos vão comer no mesmo prato. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar. Na nova terra o fraco, o pobre, injustiçado serão juízes deste mundo de pecado. Na nova terra o forte, o grande, o prepotente irão chorar até ranger os dentes. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar. Na nova terra a mulher terá direitos, não sofrerá humilhações nem preconceitos. O seu trabalho todos vão valorizar, das decisões ela irá participar. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar. Na nova terra os povos todos irmanados, com sua cultura e direitos respeitados, farão da vida um bonito amanhecer, com igualdade no direito de viver. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar.